Santos e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira às 20 horas na Vila Belmiro pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Na história são 134 confrontos, com 49 vitórias do Santos, 50 vitórias do Flamengo, 35 empates. O Peixe marcou 197 gols e o rubro-negro 186. Somente em partidas pelo Campeonato Brasileiro foram 82, com 27 vitórias do Santos, 32 do Flamengo, 23 empates. Pelé e Neymar são os principais artilheiros do Campeonato Brasileiro do confronto. Esses números são do Centro de Memórias do Santos Futebol Clube de Guilherme Gomes Guarche e Gabriel Pierin. Essa partida terá 1 minuto de silêncio para Fernando Campos Ribeiro, nosso parceiro de canal, membro da Sofis e do podcast Amigos do Urbano. O jornalista, historiador, pesquisador e escritor nos deixou no último dia 4 aos 42 anos em decorrência de um problema cardíaco. Autor de 5 livros e muitas participações junto ao Santos, como o SantosCast, durante 2 anos Fernando fez aqui os pré-jogos. E é essa homenagem que vamos render ao eterno amigo. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E, enfim, hoje vamos falar sobre Santos e Flamengo. O primeiro encontro entre as duas equipes foi uma sonora goleada do Santos sobre o rubro-negro carioca. 6-0 para o Santos, num amistoso disputado na Vila Belmiro. Mas não pensem que esse foi um Flamengo qualquer, esse que tomou 6-0. Esse foi o time base da seleção brasileira que disputou a Copa América daquele ano 1920. E o Santos também não era um time tão fraco, porque quando a gente pensa no começo da década de 20, o Santos teve muitas dificuldades, né? Inclusive financeiras, ou seja, sempre tivemos com a corda no pescoço, sempre estivemos no cheque especial, mas tínhamos no nosso time jogadores históricos, como o goleiro Tufi, sim, ele mesmo, o Satanás Negro. Na zaga tínhamos Cícero e Bilu. Bilu, o Virgílio Pinto de Oliveira, que era chamado de Rei dos Carrinhos e foi o técnico do Santos na primeira conquista do Campeonato Paulista em 1935. Naquele time também a gente tinha o Pereira, tinha o Marba, um outro jogador muito importante na nossa história, o Ricardo, que era da tradicional família Pinto de Oliveira. Naquele time tínhamos também o Ari Patusca, que era um grande cabeceador, filho do primeiro presidente do Santos, o Cisino Patusca, e irmão do Araquém Patusca, que pouco tempo depois faria muito sucesso com o Santos, com a seleção brasileira e também em outros clubes como o São Paulo. Naquele time tínhamos 4 jogadores, os 4 finais da escalação, que eram jogadores que atuaram pela seleção brasileira, né? O Adolfo Milon, o Constantino Molitsas, o Castelhano e o Arnaldo Silveira. Flamengo e Santos, ao longo da história, travaram batalhas épicas em jogos finais, né? Que vem, obviamente, desde os tempos do Pelé, na conquista do Campeonato Brasileiro de 1964, quando esse ainda tinha o nome de Taça Brasil. No primeiro jogo da grande decisão, disputado no Pacaembu, para um público de mais de 26 mil torcedores, o Santos venceu por 4-1 com 3 gols do Rei e 1 gol do gênio da grande área, Coutinho. O Paulo Choco, que substituiu o Berico, diminuiu o placar para o Flamengo. Bom, 4-1 no jogo de ida, o jogo de volta ficou bem mais fácil e com um empate em 0-0 no Maracanã, o Santos ficou com a taça e o tetracampeonato consecutivo brasileiro. Lembremos, o Santos é o único clube que ganhou o Campeonato Brasileiro por 5 vezes consecutivas de 1961 até 1965. Bom, o Pelé era sensacional e garantiu esse título com 3 gols, né, no primeiro jogo da final. E foi a segunda vez que ele tinha marcado 3 gols sobre o rubro-negro carioca. A primeira vez foi 3 anos antes, 1961, quando o Santos ganhou do Flamengo por 7-1. Sim, imagina viver nesse tempo, que sensacional que devia ser. Em pleno Maracanã, o Santos enfiou 7-1 no Flamengo e esse que ainda é o maior placar, a maior goleada do confronto entre os dois clubes.
O nosso eterno rei do futebol é, obviamente, o artilheiro máximo do confronto, com 12 gols marcados. Ele enfrentou o Flamengo em 16 oportunidades, venceu 8, empatou 3 e perdeu 5. Né? Tanto que o Flamengo tentou contratar o Pelé, né? O time da Gávea encaminhou por telegrama uma proposta formal ao Santos por 2 milhões de cruzeiros no ano de 1969, um ano antes da Copa do Mundo de 70 lá no México. Mas Atier, Jorge Cury, grande Atier, provou, né? Atier, nosso grande presidente, que também foi nosso grande goleiro, foi a prova de que o raio não cai só no gramado, caiu no gramado, caiu também nos cartolas, porque Atier foi um grande goleiro e também foi um grande presidente. Deputado Atier Jorge Cury, presidente do Santos Futebol Clube. Há notícias de que o Flamengo enviou telegrama ao senhor pedindo prioridade na compra do jogador Pelé e que já teria depositado na Guanabara 2 bilhões de cruzeiros para tanto. O Pelé será ou não será vendido? Corretamente eu recebi um telegrama do presidente do Flamengo pedindo e oferecendo um preço de 2 bilhões de cruzeiros para a compra do passe do atleta Edson Arantes do Nascimento. E a minha resposta foi aquela, que enquanto eu for presidente do Santos Futebol Clube, Pelé é inegociável, é patrimônio nacional e não será vendido por preço algum. Obrigado, deputado Atier Jorge Cury. O Pelé não foi vendido para o Flamengo, mas acabou fazendo um jogo por lá, né? E ele levou quase 140 mil torcedores ao Maracanã, que na época ainda era o maior estádio do mundo. No dia 6 de abril de 1979, o Pelé já estava aposentado, né? Parou no Santos em 1974 e parou pelo Cosmos em 1977. O Flamengo e o Atlético Mineiro realizaram um jogo beneficente para ajudar vítimas de uma enchente que castigou o estado de Minas Gerais em 1979. Bom, quando estava 1-0 para o Galo Mineiro, teve um pênalti para o Flamengo, a torcida obviamente pediu o Pelé, mas após uma conversa com o Zico, ficou decidido que o Galinho de Quintino faria a cobrança. O Zico que jogou nessa partida com a camisa 9, o Pelé jogou com a 10. No segundo tempo, o Pelé foi substituído por Luizinho. O Flamengo acabou ganhando esse amistoso por 5-1. Santos e Flamengo na Vila Belmiro jogaram pela primeira vez pelo Campeonato Brasileiro em 1972, mas o placar não saiu do zero. O mesmo ocorreu outras 2 vezes em que se enfrentaram lá no Urbano Caldeira, né? Tivemos um 0-0 em 1987, na primeira edição da Copa União, e também em 1990. Apenas em 1992 o Santos teve a sua primeira vitória sobre o Flamengo em Vila Belmiro, com um show de Paulinho, que ainda não era McLaren. Tinha acabado o futebol. Fica com 10 o time do Flamengo, olha o toque de cabeça e o gol! Que o Flamengo perde Charles na falta que ele fez. Zinho chegou de ladrão Marcelo Fernandes. O Santos fica de posse da bola. Guga lá na ponta direita, agora tem condição o Almir, sim. Olha aí Paulinho fechando, batendo, é gol! Gol! O do Santos! Paulinho, Paulinho, Paulinho! Você vai revendo aí numa jogada bem tramada. A conclusão do Paulinho sem nenhum problema. Era a estreia do técnico Geninho, porque o Rubens Minelli tinha sido mandado embora. Fica aí a coincidência. Teremos, né? Tivemos o nosso técnico da Helman demitido. Teremos um novo técnico. Enfim, quem sabe se essas coincidências não ajudam ao Santos, porque se depender só dos jogadores, fica um pouco difícil, né, pessoal? Bom, apesar do título brasileiro de 1992, o Flamengo não teve vida fácil quando jogou contra o Santos, né? Perdeu na Vila Belmiro, perdeu no Morumbi por 1-0 com um gol do Guga de cabeça. Acabou ganhando a partida
fundamental. Foi um 3-1 no Maracanã, e se o Santos tivesse vencido essa partida, teria feito a final contra o Botafogo, né? O Flamengo jogou com a final contra o Botafogo, ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo e foi campeão naquele ano. Ou seja, Flamengo campeão brasileiro, o Santos carimbou em 3 partidas, o Santos ganhou 2, né? Poucos se lembram, porque essa época entre 1985 até 95, né? Tivemos times muito ruins, mas tivemos campanhas muito boas, né? 1990 o Santos foi bem no Campeonato Brasileiro, 92 e 93 o Santos fez boas campanhas, chegou nas fases agudas, mas infelizmente não conseguiu disputar a final. Passamos de 92 para 1998, quando tivemos na Vila Belmiro o encontro de 2 grandes goleadores, Viola contra Romário, os dois que integraram a seleção brasileira de 94, tetracampeã na Copa do Mundo disputada lá nos Estados Unidos. Tetra! É tetra! É tetra! O baixinho do Flamengo até saiu na frente, mas ele viu o Viola ser avassalador, marcar 3 não gols. Desperdiçou a chance dada pelo goleiro Klemer e empatou. 1-1. No pé de cruzamento, bola fechada, Klemer soltou, Viola! É do Santos! É do artilheiro Viola! De Romário, sorte de Viola, que começou a jogada do pênalti sofrido por Eduardo Marques. E depois bateu com perfeição, marcando o segundo dele na partida. Para completar a festa, só faltava um de cabeça. Viola garantiu a vitória de... O Eduardo Marques completou essa goleada com um gol olímpico. O Romário tentou, mas até parou no goleiro Zete, outro tetracampeão do mundo com a seleção brasileira. Apesar do respeito que todo santista tem com o Romário, esse foi o 3º gol dele contra o Santos. Ele tinha marcado 2 gols na final do torneio Rio-São Paulo de 97. Ele até chegou a marcar outros 4 gols contra o Santos, né? 2 jogando pelo Fluminense, 2 jogando pelo Vasco. Mas em nenhum desses jogos ele saiu vencedor. Olha só a curiosidade bem bacana aí sobre o Romário e o Santos. Então, o Romário marcou apenas 6 gols jogando contra o Santos. Um saldo que não é muito positivo se a gente pegar em comparação aos nossos rivais. Ele marcou 22 gols contra o Palmeiras, 19 contra o Corinthians e 15 contra o São Paulo. Outra passagem muito marcante entre Santos e Flamengo foi no Campeonato Brasileiro de 2007, né? Que teve uma vitória muito fácil do Santos. O Santos não teve nenhuma dificuldade para vencer o Flamengo na Vila Belmiro, mas os jogadores do Santos começaram a tocar a bola, a torcida santista começou a gritar olé, e o técnico Joel Santana, sim ele, Papai Joel, um exímio falante, anglófono, né? Um grande falante do idioma inglês, o Joel Santana ficou muito incomodado e os microfones instalados próximo ao banco de reserva conseguiram captar o Joel falando para os seus jogadores, abre aspas para eles. Ele ficou bastante incomodado com os jogadores do Santos começaram a tocar a bola depois de um 3-0 muito fácil. Com essa vitória, né, no Campeonato Brasileiro de 2007, o Santos chegou a 24 pontos, o dobro da pontuação que o Flamengo tinha até então. O Flamengo, com aquela derrota para o Santos, ficou na penúltima colocação. Depois se recuperou, acabou obviamente não rebaixado, mas o Santos conseguiu dar aquele belo tapa no Flamengo e atrapalhá-lo. Para 2011, hoje a gente teve um jogo fantástico na Vila Belmiro, mas que me incomoda porque o jogo foi fantástico, a vitória do futebol, mas o Santos perdeu, gente. Então, estávamos ganhando por 3-0 aquela partida, mas enfim, foi uma bela exibição do Neymar, que fez um gol maravilhoso, que inclusive lhe rendeu o Prêmio Puskás de 2011. O Prêmio Puskás é o prêmio da FIFA que premia, né, que agracia o gol mais bonito do ano marcado no futebol mundial. E também nesse jogo tivemos a maior apresentação do Ronaldinho Gaúcho jogando pelo Flamengo, né? O Ronaldinho e o Neymar, 2 grandes figuras do futebol brasileiro nos últimos anos. Enfim, mas só esses 2 não resumem a grande partida que a Vila Belmiro recebeu no dia 27 de julho de 2011. E a grande curiosidade que fica é que antes do Neymar ganhar o Prêmio Puskás, e até uma placa que o próprio Santos confeccionou para presenteá-lo está, né,
afixada lá na Vila Belmiro e também presente no Memorial das Conquistas, foi um membro da Sofis que deu a primeira placa para o Neymar pelo maravilhoso gol marcado contra o Flamengo. Sim, o nosso grande mestre-sala, grande assofista, uma figura sensacional, o Alex Santos, deu uma placa para o Neymar, parabenizando-o pelo belíssimo gol em Vila Belmiro. E bom, chegando mais recentemente, a última vitória do Santos contra o Flamengo na Vila Belmiro foi em 2019. Não faz tanto tempo assim, mas já está na hora da gente renovar essa vitória contra o rubro-negro carioca na Vila, né? Enfim, do nosso lado estava ele, Jorge Sampaoli, e uma sonora goleada que o Santos aplicou ao Flamengo 4-0. Esse jogo foi a última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano e o Santos acabou carimbando a faixa do campeão brasileiro, que também tinha sido campeão da Copa Libertadores não muito tempo antes. E bom, essa foi a última grande campanha do Santos no Campeonato Brasileiro, né? O Santos ficou com o vice-campeonato brasileiro, fez uma ótima campanha, fez uma ótima pontuação, mas ainda assim acabou ficando 16 pontos atrás do Flamengo, que foi o campeão. Gente, da minha parte era isso. Relembramos alguns momentos bem bacanas de Santos e Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Que os deuses do futebol, Rei Pelé, Coutinho, Zito e todos esses que já não estão por aqui, protejam o Santos, porque realmente vai ser uma contenda muito difícil. Boa sorte ao Santos. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.